nosso tempo de seminário, eu e a Rê, quando nós fizemos teologia, a gente virava noites, porque, entenda, eu e a Rê voltamos, né, para os bancos de uma universidade, de uma escola, para aprender já numa idade bem depois da juventude. A gente continua muito jovem, né, eu e a Rê. E dizem que essa faculdade, esse curso que você faz depois que você já tem a sua formação, esse é melhor ainda, porque você faz por prazer, você faz porque você quer fazer aquilo, independente da sua carreira. E nós, quando fizemos, foram 4 anos muito puxados, porque 2 filhos, uma empresa, eu pastoreando igreja, aconselhando casais, adolescentes, ministrando estudo bíblico e ainda colocamos na nossa rotina uma faculdade e puxada. Todos os dias, das 7 horas da manhã até 10 para 1. Foi muito, muito puxado. Para dar conta de tudo isso, muitas vezes, eu e a Regina, a gente passava assim noites em claro, estudando para a prova, preparando o trabalho, para poder honrar aquele estudo. Não foram poucas as vezes que estávamos na sala de casa e a gente de repente falava, o sol nasceu, a luz do sol entrando. Era lavar o rosto, jogar uma água no corpo, tomar um café e sair para a faculdade. Teve uma vez que a gente entrava às 7 da manhã, que aconteceu isso, e aí estou lá na primeira aula, o professor ali ensinando, passando a matéria, então eu estou lá sentado na minha cadeira, e eu e a Regina sentávamos na primeira fila, e o mestre está ali desfilando o seu conhecimento, a sua didática, a sua sabedoria. E se tem uma coisa que eu gosto, eu sou apaixonado para estar num culto simplesmente sendo ministrado. E para mim é um prazer quando eu estou sentado nos bancos de uma igreja e eu olho no púlpito e eu sei que ali tem um homem de Deus ou uma mulher de Deus, mas tem ali uma pessoa que se preparou. Quando você vai ouvindo todo o discurso e a exposição da palavra, você sabe, você percebe, você confirma. Esta pessoa se preparou, estudou o texto, essa pessoa sabe o que está falando, ela não está me enrolando. Porque quando a pessoa não se prepara, você também percebe. E para mim é um prazer, eu sou capaz de ficar horas ouvindo quando está sendo doado palavra de Deus para a minha vida. E também eu tinha esse prazer, né, essa admiração pelos meus bons professores. Mas a rotina não era fácil. Eu estava ali olhando o professor falando e eu com os olhos abertos, prestando atenção. Só que não. Naquele dia, eu estava olhando para o professor com o olho assim, arregalado. E, de repente, eu comecei a roncar. Eu olhava para ele assim, eu roncando. A Regina olhou para mim assim de lado e eu não percebi, porque eu dormia. Eu não sei, eu devia estar, eu não sei se no 3º céu, no 2º céu, eu estava sendo arrebatado, não sei se no corpo, no espírito. Eu tive uma experiência de apóstolo Paulo, sabe? Então, eu estava ali roncando e aquilo foi ficando alto. Eu só lembro de uma marcação homem a homem da Regina, coisa de futebol, sabe? A Regina, sutilmente sentada ao meu lado, firmou o cotovelo e me acertou. Pá! Ela, Edmilson, você está dormindo, você está roncando. Aí eu tomei um susto assim, me ajeitei na cadeira, limpei assim o olho e me esforcei para assistir aquela aula. Muitos de nós estamos exatamente assim. Nós estamos cansados, nós estamos exaustos,
nós estamos fatigados, sabe? Por uma série de coisas, por uma série de eventos sociais, eclesiásticos, eventos familiares, eventos que vão nos pressionando, nos sufocando, eventos que têm o poder letal de minar as nossas forças, as nossas esperanças, as nossas alegrias, e isso vai cansando a gente. Essas coisas vão nos tornando insensíveis para ouvir. E a gente vai no automático, a gente liga o automático e já não ouve mais. A gente começa a perder a capacidade, sabe? A sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Mas Deus está falando e você está ouvindo. Eu lembro uma vez uma senhora que a gente ministrava estudo bíblico para ela, isso tem muitos anos, Dona Oneide, o nome dela, 70 anos de idade. Eu ia por uns 2 anos, a gente ministrou o estudo bíblico para ela. Ela já cria, ela já tinha aceitado Jesus, ela não tinha nenhum problema quanto a não crer na pessoa de Deus, em Cristo. Não, ela já tinha convicção da fé dela. Mas ela, no meio de um estudo, e quando eu passo estudo bíblico, eu tenho essa característica. Se a pessoa me faz uma pergunta que exige uma resposta mais atenta, eu paro o assunto, óbvio, se eu tiver condições de dar a resposta, e aí a gente vai focar naquilo que é o interesse, porque nada como você ensinar uma pessoa que tem interesse. O nível de atenção da pessoa é outro, é lá em cima. E eu lembro quando ela, com 70 anos, ela vira para mim no meio do estudo, do nada. Ela fala assim: pastor, como você me apresentaria Deus? E eu percebi que a pergunta dela era honesta. A pergunta dela era algo que estava incomodando ela. A pergunta dela gerava desconforto nela. A pergunta dela não tinha segundas intenções e pegadinhas, porque tem gente que vem nos fazer perguntas só para nos testar, para ver se a gente sabe responder. A pessoa já sabe da resposta, mas quer fazer toda aquela armadilha intelectual para a gente. Dessas, eu te confesso, eu fujo, eu dou pista, deixo no vácuo, porque não me interessa esse tipo de debate. Mas a pergunta dela era uma pergunta da alma dela. Ela queria saber como eu apresentaria Deus para ela. Bom, aí eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu me socorri no Salmo 19, que eu vou ler para você agora, em nome de Jesus, do versículo 1 até o versículo 6. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento mostra o trabalho das suas mãos. Dia a dia profere discurso, e noite a noite mostra conhecimento. Não há discurso nem linguagem, onde sua voz não se ouve. Sua linha vai por toda a terra, e as suas palavras ao fim do mundo. Neles ele pôs um tabernáculo para o sol, que é como um noivo vindo de sua câmara e regozija como um homem forte para correr uma corrida. Sua saída é desde o fim do céu e seu circuito até os fins dele, e não há nada escondido do seu calor. Eu disse para ela que Deus, ele tem uma natureza missionária, ele criou uma natureza missionária. Quando o salmista ele começa dizendo que os céus declaram a glória de Deus, os céus aqui no plural, a linguagem do salmista, ele está falando de todos os planetas, de todas as estrelas, de todo o universo visível aos olhos humanos, com ou sem telescópio, mas ele está falando que toda a obra criada, o firmamento, os horizontes,
tudo isso anuncia, demonstra as obras de Deus. E aí ele vai falando dessa linguagem poética tão bonita, que dia a dia, noite a noite, a sabedoria de Deus vai sendo percebida, e que o dia comunica ao outro dia, e a noite a outra noite comunica a sabedoria sem palavras, sem linguagem, e a gente ouve uma voz que é silêncio, ou seja, não existe uma palavra, um dialeto para a natureza, mas o mundo inteiro percebe essa voz, ouve essa voz de Deus que impressiona. Aí ele fala sobre sua linha vai por toda a terra. Essa tradução já coloca qual é a palavra do hebraico, linha. Muitas traduções aqui no versículo 4 diz a sua palavra está em toda a terra, mas a ideia aqui é a linha do pedreiro que mede tudo. Portanto, essa expressão linha diz que Deus ele tem o controle absoluto do nosso planeta, ele conhece todas as coisas. E a linguagem para o sol é mais sensacional ainda, né? Que o sol é como um noivo vindo de sua câmara. Ele está falando de um noivo que está na sua primeira noite de núpcias. Ele está falando de um cara que namorou por 10 anos, e por 10 anos desejou a sua noiva, e eles não praticaram sexo, esperaram a hora certa, e aí ele está na primeira noite dele. Cara, esse noivo, ele sai da sua câmara nupcial extremamente feliz, e aí ele diz que ele percorre todo o seu circuito como um atleta. Esse noivo, ele está disposto para percorrer esse dia e chegar na próxima noite. É muito legal essa linguagem que ele usa. Essa expressão aqui, para vocês terem uma ideia, como a natureza de Deus é missionária, eu vou ler um texto aqui para você no Novo Testamento, no livro, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Olha só como é que Paulo usa esse conceito e essa interpretação do Salmo 19. É o versículo 20. E atenção, e o capítulo 1 de Romanos, uma das partes desse capítulo, é uma das partes assim mais tristes da Bíblia, é uma das páginas mais tristes, porque Paulo está narrando toda a decadência pecaminosa da raça humana, a miséria do pecado na vida do homem. E aí ele usa o argumento do Salmo 19 e ele fala assim no versículo 20: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, são claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas, o seu eterno poder e divindade, para que eles fiquem indesculpáveis. O que Paulo está dizendo aqui é que o homem que tenta justificar, mas eu não conheço a Deus, eu nunca ouvi o Evangelho, eu não sei se ele existe. Paulo ele usa o argumento do Salmo 19, ele diz que a natureza como missionária, ela grita de uma forma tão grande, tão forte, tão evidente, que a pessoa fica indesculpável para argumentar a inexistência e a ignorância quanto à bondade, o amor, as maravilhas de Deus. Bom, mas aí eu virei para a dona Oneide, para aquela senhorinha de 70 anos, e eu disse para ela: bem, Deus criou uma natureza missionária, e a gente percebe Deus, e a gente vai conhecendo um pouco dos seus atributos. Quais? Por exemplo, atributos que a natureza passa para a gente, conhecimento, inteligência, beleza, ordem, atributos de Deus. Eu falei, mas se a senhora quiser ter um relacionamento profundo, se aprofundar na amizade, se relacionar intimamente com Deus, não tem outro jeito, a senhora vai precisar mergulhar na palavra. Aí eu continuei lendo para ela o Salmo 19, a partir do 7 até o 11. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, o testemunho do Senhor é certo, tornando sábios os simples.
Os estatutos do Senhor são retos, alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo, durará para sempre. Os julgamentos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejados são eles do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e também mais doces do que o mel e o favo. Além disso, por eles é o teu servo advertido, e em guardá-los a grande recompensa. Olha que bacana. O salmista aqui, depois que ele apresenta a natureza missionária, ele passa a falar da Torá. E tem um detalhe muito importante aqui no hebraico, do verso 1 ao verso 6, quando ele fala da natureza, Deus é apresentado com o nome de El. El no hebraico significa Deus. Mas quando ele começa a falar da Torá, do versículo 7 para frente, o nome Deus aparece na poesia como Yavé. Yavé, que é uma palavra, um nome formado por 4 consoantes. Essas 4 consoantes eram tão sagradas para os judeus, até hoje que eles chamavam de o tetragrama sagrado, eles evitavam pronunciar esse nome, e até hoje a gente não sabe se a pronúncia correta é Yavé, nós não sabemos, porque os judeus evitavam falar esse nome, eles colocavam Adonai, o Senhor, porque é muito santo para eles pronunciarem com lábios tão pecadores. Mas é muito legal que o poeta bíblico, quando ele vai falar da Torá, ele pega o título Yavé, governante absoluto, Senhor dos senhores, o Rei poderoso, o Criador, o cara, o herói, o Pai que nós temos, sabe? Então aqui, e é muito legal que para um mundo, e qual é a comparação que é feita aqui? Quando os céus manifestam a glória de Deus, o salmista está dizendo assim, não importa o que aconteça, não importa todo o pecado da raça humana, não importa, o universo, ele segue a sua ordem, ele segue a sua perfeição, porque existe um Deus criador, uma inteligência divina por trás de tudo isso. É o famoso design inteligente. E aí, quando ele vem falar da lei do Senhor, se você pegar tudo, as qualidades que são colocadas aqui, estatutos perfeitos, estatutos retos, dá sabedoria aos simples, o ouvir a lei do Senhor, o praticar, o obedecer, o entender, te dará um nível de comportamento, de testemunho, de discernimento para a sua vida muito acima da média, que nenhuma faculdade no mundo dará. A nossa fé, ela é uma fé inteligente, a nossa fé não é estúpida, como muitos acusam e pensam. A fé no Deus poderoso é uma fé no poder absoluto, não é uma fé no nada. Bom, aí depois de eu falar para ela da natureza missionária, de eu falar para ela que ela precisa se relacionar e se aprofundar no relacionamento com a palavra, aí o texto do Salmo 19 apresenta 2 limões, isso mesmo, 2 limões. Eu vou ler para você. Olha só, versículos 11 e 12. No versículo 11, além disso, por eles, pelos mandamentos, pelas leis, por tudo que foi dito até aqui no Salmo, além disso, por eles, é o teu servo advertido, e em guardá-los a grande recompensa. O 12, quem pode entender seus erros? Primeiro limão, erros. Olha só, quem pode entender seus erros? Purifica-me tu das falhas secretas. Purifica-me tu dos erros que nem eu conheço. Olha que coisa. O 13, retém teu servo também dos pecados presunçosos. Retém o teu servo também da soberba. Que eles não tenham domínio sobre mim. Então serei reto e serei inocente da grande transgressão. Então,
Os dois erros aqui, os dois limões, que eu chamo de limão, limão como um fruto azedo. É muito engraçado uma criança quando quer experimentar limão pela primeira vez, a careta que as crianças fazem. Então você tem dois limões aqui. Num versículo, no 12, fala sobre os nossos erros que nem a gente compreende, nem a gente conhece. E aí no versículo seguinte fala de soberba, e nessa tradução usa a palavra presunção. Eu vou tentar te explicar exatamente com limão. Eu estava no sítio de um amigo meu quando estudávamos oitava série no colégio Carlos Gomes, aqui em Campinas. E esse meu amigo, o pai dele tinha ou tem um sítio, e nós fomos passar lá um final de semana nesse sítio. Eu sempre gostei de limonada. E aí, naquele sítio, ele tinha uma plantação de pés de limão. Eu fiquei empolgado. Sabe caipira da cidade, que nunca viu uma plantação, que nunca viu tanto limão na vida, e eu sempre fui apaixonado por limonada. E aí, gente, eu tive uma ideia assim absurda. Eu sempre gostei de limonada, fiz limonada, sempre achei uma delícia, mas aquele dia eu fiquei tão embriagado por tanto limão, eu falei assim, não, hoje eu vou fazer a melhor limonada da minha vida. Colhi, peguei um balde, colhi, enchi de limão. E aí eu coloco ali ao pé da pia, peguei uma jarra enorme e começo a espremer limão. E na minha cabeça, genial, a minha ideia era assim, hoje eu vou fazer uma limonada pura. Nada de misturar com água. Essa limonadinha que a gente põe 3 limãozinhos, enche de água e açúcar, isso é limonada de pobre. Porque pobre não pode ter tanto limão, limão é caro. Olha a cabeça. E aí eu comecei a espremer limão. Eu lembro que o pai do meu amigo falava assim, Edmilson, o que você está fazendo? Que ele viu a jarra chegando na metade. Eu falei, seu Antônio, o nome dele era Antônio. Eu falei, seu Antônio, eu estou preparando uma limonada especial para a gente. Aí ele, e ele saiu dando risada. Aí o meu amigo passou, Ed, o que você está fazendo? Eu falei, uma limonada, cara, não dá palpite. É a melhor limonada que você vai tomar na sua vida. Aí ele ria, mas ele ria muito, e eu pensava, por que eles estão rindo? Eu sei que eu deixei a limonada desse tamanho na jarra, lotou, quase 3 litros de limonada pura, só limão. Aí adocei. Cara, aí eu fui descobrir que não adiantava, eu adoçava, e aquilo era insuportável de beber. E os dois rindo de mim. Óbvio, não deu para tomar aquele negócio. Eu joguei fora, peguei 3 limõezinhos, fiz a limonada clássica e voltou a ficar uma delícia. Deixa eu te dizer, a gente faz isso com as pessoas, a gente faz isso com gente. A gente se cansa das pessoas, dos relacionamentos, a gente começa a apontar o dedo e fazer críticas, a gente tem muita facilidade, eu e você, para nós enxergarmos os erros dos outros. Os nossos erros a gente não vê, os nossos erros a gente não percebe, e muitos deles, como diz o salmista, são erros secretos. A gente tem o vício, a gente comete, e ainda quando nos chamam a atenção, a gente fala, como assim? Eu não fiz isso, eu não falei isso, eu não agi dessa forma. Não, você está equivocado. Mas a gente faz isso com as pessoas. E como diz o texto, o segundo limão, soberba, presunção. A gente tem a presunção de querer mudar as pessoas. E aí, a gente força tanto
E aí, quando a gente consegue que as pessoas mudem, e muitas vezes elas mudam para nos agradar, não porque elas queriam. Isso acontece em relacionamentos abusivos, em relacionamentos violentos, entre marido e esposa, namorado e namorada, irmão e irmã, pais e filhos, filhos e pais, avós e netos. Isso acontece entre amigos, sabe? Porque a gente tem a facilidade de perceber isso. E quando as coisas vão azedar, quando o azedo fica insuportável, quando a gente percebe que a limonada que a gente tentou fazer com os nossos conceitos é intragável, é quando a gente pronuncia aquela frase antiga: eu era feliz e não sabia. Quando a gente perde relacionamentos que a gente não deveria perder, quando a gente perde condições que a gente não deveria perder. E aí a gente tenta voltar. Não faz isso com pessoas. Não tente violentar características, jeitos, manias. Respeite. Quando você respeita pessoas, você está respeitando propósitos, definições, características, qualidades que Deus deu para determinadas pessoas. Existem nas pessoas habilidades que nós desconhecemos. Existem características que eu posso não gostar, mas se Deus deu, pode ser útil para alguma coisa no reino, para a glória dele. Leva tempo para a gente aprender isso, mas é o tempo quando esse tipo de limão a gente precisa perceber, sabe? E a gente precisa ouvir. Deus está falando. Você está ouvindo? Ele fala na natureza, ele fala na palavra, mas ele fala através das pessoas com as quais nós nos relacionamos. E ele fala como fala na natureza, sem voz e sem palavra. Às vezes é um olhar, às vezes é um gemido, às vezes é um comportamento, uma atitude que o outro espera que você perceba, que você tenha a sensibilidade de ouvir aquele grito silencioso, aquele grito no relacionamento, aquele grito que está preso no peito, na alma, no coração. Bom, aí quando a gente volta finalmente para valorizar aquilo que desvalorizamos, para reconhecer a limonada clássica, simples, mas que sacia a nossa vontade de tomar uma boa limonada, que traz refrigério para a gente quando a gente bebe, aí é o momento onde a gente finalmente pode falar como fala o salmista. E o salmista, o único momento que ele fala é aqui no versículo 14, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis à tua vista, ó Senhor, minha força e meu Redentor. É muito legal essa virada que ele dá, depois dele falar dos erros ocultos dele, depois dele falar dos atos presunçosos e da soberba dele, ele termina com esse pedido para o Deus que tem uma natureza missionária, para o Deus que se revela na palavra. Ele faz esse pedido: que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis a ti, ó Senhor, meu Deus, meu Salvador, meu provedor, meu Redentor. Aí a gente vai para a grande lição para mim desse salmo, a lição que eu gostaria que você não perdesse ela e que você gravasse ela. No céu, as coisas acontecem de forma plena e perfeita. Mas a palavra de Deus, ela tem esse poder. Ela tem o poder de revelar o caminho perfeito da criação, como ela tem o poder de revelar qual o caminho perfeito para o homem. Por isso ela é profunda. Por isso ela é a voz de Deus. Adão, antes do pecado, assim como toda a criação tinha ordem, assim como o sol no céu, como as estrelas, como todos eles tinham o seu caminhar perfeito e previsível e pleno,
Adão também tinha um caminho perfeito, previsível e pleno. Mas no momento que o homem cai, no momento em que o homem baixa a guarda, se descuida, não guarda o jardim, no momento que eles dão ouvidos para a serpente, o homem é desfigurado. Então agora o Salmo 19 está dizendo para mim que somente a palavra de Deus tem o poder de restaurar o homem ao seu caminho, porque a natureza está tudo certo. Deus não tem problema com a natureza, Deus não tem problema com os animais. O problema de Deus é com homens, é com seres humanos. Portanto, nesse contexto, a gente precisa dar ouvidos à palavra. Deus está falando, você está ouvindo. Teve uma vez que eu liguei para um médico amigo meu. Eu estava com muita gripe, um resfriado muito forte, e eu estava assim bem acabado, bem acabado. Quem aqui já passou por um resfriado, imagino que 100% de quem está me ouvindo, um resfriado, uma gripe muito forte derruba a gente. E nós homens, que somos muito fortes, a gente cai mesmo, né? Para a gente é quase a gravidez de uma mulher, é um negócio absurdo. Eu liguei para um médico amigo meu e falei do meu estado. Ele disse assim: Ed, você não precisa vir ao consultório, você não precisa, não, nada disso, eu te conheço, eu sei como você está, eu vou te dar uma receita, você pode ir direto em tal farmácia, lá vai ter uma receita no teu nome e pega o remédio que vai estar na receita. Ele me falou o remédio, um remédio, você vai comprar esse remédio, toma o remédio, aí ele explicou como eu deveria tomar depois de refeição, antes de refeição, o período, o intervalo, enfim, tudo certinho. Mas precisava da receita. Eu desliguei. Então deixa eu te contar todo um processo que se desencadeia numa hora dessa. Eu podia ficar, já que eu estava com muitas dores, eu podia ficar na minha cama feliz. Tipo, caramba, eu liguei para um médico e o médico me ouviu. Que alegria. Eu podia ficar feliz e pensar assim: poxa, ele me atendeu, que coisa sensacional, e ficar feliz. Eu podia dizer assim: caramba, eu não vi o médico, eu só ouvi a voz dele. E eu creio que essa voz era do médico que eu liguei. Isso é fé. Eu não estou vendo. Isso é fé. E eu tive que redobrar a minha atenção, porque eu só tenho palavras. Uma coisa é quando você se comunica com alguém olhando, porque você vê os gestos. E dizem que a comunicação não verbal, aquela que a gente comunica com os olhos, com as expressões, com as mãos, exercem num diálogo a importância de 70%. Por isso que a TV tem mais audiência e é mais poderosa que o rádio. Então eu tive que dobrar a minha atenção para entender tudo que aquele médico falava para mim. Aí eu podia ficar feliz com isso. Aí eu percebo que ele apresentou um diagnóstico. Eu falei, caramba, ele entendeu o que eu falei. Feliz. Aí eu podia chegar na seguinte conclusão: caramba, ele apontou, ele deu uma solução. Eu podia ficar na cama feliz. Eu estou feliz porque esse cara me ouviu, esse cara entendeu o meu problema, eu ouvi o que ele falou e ele deu uma solução para mim. Super feliz. Mas eu ficaria só feliz e continuaria doente na cama. A fé tem a ver com levantar, tem a ver com andar. Aí eu levanto e vou até a farmácia. Eu chego na farmácia e pergunto: tem uma receita no meu nome, do meu nome? O farmacêutico fala: tem, está aqui, o médico tal mandou. Eu podia também ficar feliz, caramba, ele mandou mesmo,
Aí eu chego na farmácia, eu olho, tem centenas, milhares de remédios, muitos remédios. Apenas um é o correto para a minha situação, para a minha saúde, para o meu organismo, para os meus sintomas, porque aquele médico me conhece. Eu não posso comprar qualquer remédio. Eu não posso chegar para o farmacêutico e falar: eu estou com isso, me dá um remédio. Ele tem centenas de opções para aquele meu problema. Mas o médico define na receita um remédio. Aí ele traz o remédio, porque tem. Eu pego a caixinha e olho. Eu podia ficar feliz. Nossa, olha, a caixinha está aqui. A receita estava aqui. Que coisa impressionante. Deixa eu te dizer, enquanto eu não abrir essa caixinha, enquanto eu não fizer o que o médico disse que eu deveria fazer, tomar esse remédio, respeitando as determinações dele, eu só vou ficar feliz e a minha doença vai continuar e eu posso piorar e as coisas não vão melhorar. Muitos de nós, a gente tem vivido dessa forma. Você se acostuma a ouvir Deus. Você está com um grande problema. Tem muita gente com doenças espirituais, com resfriados, com gripes espirituais. O pediatra dos nossos filhos dizia o seguinte, que uma gripe é uma virose, e tem que ser tratada. Por quê? Ele fala, olha, uma gripe dá para tratar e resolver, mas todo dia, em algum lugar do mundo, alguém que está com gripe, aquela gripe vira uma pneumonia, e uma pneumonia pode matar. Ele dizia isso para a gente. Então, tem gente que está enfermo espiritualmente, e aí procura o médico, vai na igreja, assiste uma live como essa, uma celebração como essa, abre a palavra e ouve a voz de Deus. E ouve Deus falar através do louvor, através da reflexão, através da palavra. Ouve e fica feliz. Nossa, Deus falou comigo hoje. Deus falou ao meu coração. Mas, cara, se você só ficar feliz, é como o salmista de 1-6 no verso 19. Você está feliz porque você está contemplando uma natureza missionária. Para você ter a solução do seu problema, você precisa mergulhar na palavra e praticar a palavra, para que as palavras dos seus lábios, o meditar do seu coração, agradem a Deus. Porque quando agradam a Deus, desce dele cura para a sua vida, cura para o seu coração, cura para a sua alma, cura para os seus relacionamentos, milagres para os seus problemas. Percebe? Então, a gente tem pessoas que se acostumam. Eu ouvi, mas ouvir e não praticar, bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro, João, na ilha de Patmos, no livro do Apocalipse. Então é feliz quem ouve as palavras da profecia deste livro e as guarda. E guardar tem o sentido de obedece, pratica, vive essa palavra. A gente precisa disso. Alguém já disse, você quer ouvir a Deus? É simples, abre a sua Bíblia e lê ela em voz alta. Pronto, você está ouvindo a Deus. Porque a Bíblia, a palavra, é a revelação de Deus. Esse texto o Espírito Santo deu para homens falhos e pecadores como eu e você. E cerca de mais ou menos 40 autores, num espaço de 1.500 anos, escreveram esse texto. E é impressionante que o primeiro autor não conheceu o último. E mesmo assim, você começa a ler esse texto, tem harmonia, é a mensagem central do Evangelho, a salvação para a sua vida, para a minha vida. Então, você quer ouvir Deus? Lê a Bíblia em voz alta, pronto, você está ouvindo. Presta atenção em tudo isso. Falei de um médico, então eu termino falando de outro médico. Deixa eu ler para você um texto para a gente fechar no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. É um texto muito famoso, 27-32. Depois dessas coisas, ele saiu, Jesus, e viu um publicano de nome Levi sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu.
E fez Levi uma grande festa em sua própria casa. Ele deu um grande banquete, e ali havia uma grande companhia de publicanos e pecadores que estavam sentados com ele. Mas os escribas e os fariseus murmuravam contra os discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas aqueles que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. É incrível a chamada de Mateus. Mateus, Levi, ele era odiado naquela sociedade porque ele era um cobrador de impostos. E todos os cobradores de impostos eram odiados, porque Roma pegava gente nativa. Ele era um judeu roubando de judeus para favorecer Roma. Então ele era odiado. E aí Jesus olha para esse homem e fala assim: eu quero ir na tua casa, me segue. Eu estou te chamando. Segue-me. É uma palavra. E o texto fala que ele levantou e seguiu a Jesus. É algo impressionante. Quando você ouve a voz de Deus, você precisa reagir com fé. Você precisa caminhar. E aí o texto diz que ele deu um banquete, uma festa na sua casa. Deixa eu te dizer, Mateus, ele tinha muita grana, ele era rico. Ele roubou muita grana. Portanto, ele era rico, ele tinha uma casa, uma mansão. Quando a Bíblia fala que ele deu um banquete, é um banquete, cara. Não é aqueles banquetinhos, aquelas festinhas que a gente faz que em 3 horas precisa acabar. Não, era o melhor vinho, a melhor bebida, a melhor carne, o melhor refrigerante, o melhor suco, os melhores doces, sabe? Aquele carrezinho de cordeiro que todo mundo gosta, que é caro, aquela picanha, aquele filé, aquela vitela. Então, ele fez uma festa na casa dele. E o texto fala que ele lotou a casa dele de publicanos e pecadores. Gente assim. E Jesus vai para a casa dele. Jesus vai com os discípulos. E Jesus está de boa lá. Está conversando, está compartilhando, está tendo comunhão. E aí quem aparece? Escribas e fariseus. E os escribas e fariseus... Sabe quando você dá uma festa na sua casa e chega alguém muito religioso e começa a julgar todo mundo? Pois é. Aí chegam escribas e fariseus para os discípulos e falam: nossa, não acredito. Vocês sentam à mesa e comungam com publicanos e pecadores. Os escribas e fariseus dirigem a palavra para os discípulos, mas Jesus ouve e Jesus intervém, porque Jesus está falando. Jesus intervém e fala para eles assim: eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Essa palavra de Jesus tem uma ironia nela. Jesus está dizendo assim: bom, vocês se julgam perfeitos, vocês se julgam os melhores, vocês se julgam assim, com a saúde espiritual a toda prova, vocês não precisam de mim. E aí Jesus fala: eu não vim por causa de justos, eu vim para salvar pecadores. A fala de Jesus, na verdade, está dizendo: todo mundo é pecador, mas você precisa reconhecer. Escribas e fariseus se achavam perfeitos demais. Esse é o grande problema. Por isso Jesus é chamado de médico dos médicos. Presta atenção, Jesus não teve vergonha de entrar na casa de Mateus, de Levi, com uma multidão de publicanos e pecadores. Jesus, ele não se deixava influenciar pelos ambientes nem se contaminar. Ao contrário, onde Jesus entrava, ele influenciava. Ele é que fazia o ambiente ser transformado. Então Jesus entra, Jesus conversa, Jesus fala. Outra coisa que você não pode perder desse texto: ele é médico dos médicos porque ele vê doenças que ninguém vê. Nessa casa tinha festa, nessa casa tinha banquete, na casa de Levi tinha pecadores ali se banqueteando, comemorando, rindo alto, mas Jesus olhava para aqueles caras e falavam: eles têm
doença na alma, esse povo precisa de salvação, eles têm angústia na alma, eles têm angústia no coração, eles estão contaminados pelo vírus do pecado e eu posso sará-los porque eu sou o médico dos médicos. Deus está falando, você está ouvindo? Para fechar, Jesus não teve vergonha. O médico amigo meu me receitou pelo telefone e resolveu a minha parada. E eu sou grato a Deus pela vida dele. Mas Jesus é o médico dos médicos. Ele entra na casa do pecador, mesmo sem o pecador identificar se ele está precisando ou não. Então presta atenção. Jesus entrou na casa de Levi, um baita pecador. Será que ele não entraria na sua casa? Deus te abençoe.